Então, agora a gente está falando de um... eu não sei se os Na verdade, com certeza os bolsonaristas não estão convencidos que o ex-presidente Bolsonaro seja culpado, né? Então, eu imagino que seja um momento diferente em relação a esse tipo de coisa. O que eu quero dizer é que concordo que o PT, o Lula e a galera esperava que houvesse uma comoção nacional, que não aconteceu, mas eu imagino que agora a gente esteja num momento diferente, que é mais possível que a gente tenha manifestações maiores ou por mais tempo, dependendo de quanto tempo o Bolsonaro ficará preso, se ficará preso, do que em 20, sei lá, quando o Lula foi preso. Tem várias camadas nessa sua ponderação, Igor, porque é o seguinte: primeiro que tem, de fato, a direita tem capacidade de mobilização, evidentemente, maior do que a esquerda hoje no país, está claro. Né? Então, botar a gente na rua para o campo bolsonarista é até simples. Né? Tem um outro componente: tem muita gente com medo, porque o Supremo está indo para cima de quem... tem uma mistura ali do que é o ataque às instituições, que está agora tipificado, né? E tem um condenado, ex-presidente condenado por atacar as instituições, e o outro cidadão que vai para a rua atacar o Supremo pode ser confundido para atacar as instituições. Então tem um certo clima assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Qual a consequência para isso? Né? E segundo, tem um outro componente que eu acho que nesse caso de manifestações de rua, é fundamental, que é a economia. Quando a situação econômica está muito degradada, é verdade, as pessoas vão para a rua porque o caráter ideológico ele fica meio pulverizado. E, de certa forma, a gente está vendo... E por isso que eu olho muito esse negócio do preço da alimentação, preço da comida. Para mim, para uma estabilidade de um governo, o preço da comida é um ativo fundamental. E se está caindo, a tendência é que as pessoas falam: pô, esses caras estão brigando aí, mas para mim a vida está mudando muito. Não está, vamos tocando e tal. Eu acho que para gerar essa faísca de rua mais potente, precisaria ter uma crise econômica, que eu não descarto que possa acontecer, principalmente se a gente tiver mais sanções. Eu acho que o presidente Lula está surfando um pouco nesse momento da defesa da soberania, mas caso tenha uma escalada nessa crise com os Estados Unidos, a gente pode ter degradação de fundamentos econômicos. E aí eu acho que pode balançar um pouco essa aprovação que o presidente está reconquistando. Então, de novo, esse aquecimento das ruas, ele depende de alguns vetores que ainda estão sob controle. Assim, um é esse receio do Supremo, o outro é a economia que não está degradando. Então, quem vai para a rua, de fato, é esse apoiador mais bolsonarista mesmo, o cara que veste a camisa. E é muito impressionante isso, assim, a gente testemunhar, as pessoas veem, o cara compra a passagem, vem lá do norte, do nordeste, para Paulista, passar o final de semana, põe a camisa e vai para a rua. E esse sentimento de luto vai acontecer agora. Tem um luto hoje nesse eleitor. Eu concordo que ele não é majoritário, mas ele é uma parte importante na formação desse grupo de direita. Né? E o Bolsonaro consegue ativar essa base de uma forma muito objetiva. Ele vai ter um problema sério agora, que com ele, o cerceamento de liberdade dele, ele não consegue falar diretamente, não tem mais live para ele mobilizar as pessoas. E nem indiretamente ele pode falar. E aí um filho está fora do país, está com receio e tal. Aqui o Flávio Bolsonaro ele é uma figura um pouco mais discreta nesse aspecto, ele opera mais no Senado, no âmbito político. A Michelle está começando a ganhar corpo, mas também não é aquela potência que o Bolsonaro tem de mobilizar milhões numa live. Então tem algumas dificuldades de comunicação com a base, que eu estou bastante curioso para entender como é que vai ser construído esse mecanismo de diálogo do líder que está preso com a sua base. Isso eu acho que é uma curiosidade dos próximos meses, que nós vamos entender, inclusive, se ele dará entrevistas. Né? O presidente Lula tinha lá pedido autorização para ele dar entrevistas, em alguns momentos, alguns feitos e alguns negados. Como é que vai ser o posicionamento em relação a Bolsonaro preso? Ele vai ter possibilidade de dialogar, de dar os recados, dizer assim: olha, eu estou aqui, mas agora nós vamos de candidato X ou Y, por exemplo. Esse recado vai ser dado pelos filhos, possivelmente, ou porque estiver visitando na cadeia. Né? Então tem todos esses componentes agora. A gente entra num período de muito crítico. Muito crítico. Eu acho que assim, se a gente for pensar no principal desafio nosso para a estabilidade do país, é assim, garantir uma eleição lisa, uma lisura para o processo eleitoral para 2026. E não vai ser simples. Vai ter muita tensão, muita pressão dos dois campos. No TSE, o presidente vai ser o ministro Cássio. O ministro Cássio. Será, né? E o vice-presidente será o ministro André Mendonça. Então, você tem ali uma configuração mais conservadora. Né? Agora, chamou bastante atenção esta capacidade de mobilização na manifestação de domingo, 7 de setembro, né?
O governo conseguiu juntar uma quantidade grande de pessoas em Brasília, mas isso é natural. Todo ano, em 7 de setembro, em Brasília, a quantidade de pessoas que acompanha o desfile, né, do Dia da Pátria sempre é grande, né? Mas aqui em São Paulo, o grupo de pessoas que se reuniu na Avenida Paulista, quando a gente compara com o grupo de pessoas da esquerda que se reuniu num outro lugar, o da Paulista ganhou muito. Sim. Né? Em Copacabana, no Rio de Janeiro, também o grupo era bastante significativo. É curioso, né? A gente, conversando com os aliados de Bolsonaro, eles sempre trazem isso à mesa. Não, mas o presidente Lula não consegue reunir as pessoas, nós botamos 1 milhão, não sei aonde, 500 mil aqui. Eu costumo dizer que eu acho que esse é um pouco sentimento de bolha. As pessoas estão ali, estão vendo o que está acontecendo no entorno delas, mas a maioria silenciosa. Dificilmente as pessoas vão. Assim, se preocupar. Eu vi uma discussão sobre soberania esses dias. Eu falei, cara, soberania é comida no prato. Soberania é educação, é saúde. Não é um valor ideológico para a maior parte dos brasileiros. Então, é muito difícil você tirar um cidadão que está lutando para sobreviver, vai para a rua defender uma bandeira que ele não sabe muito bem qual bandeira, se é vermelha, se é verde e amarela e tal. Então, essa maioria silenciosa, historicamente, se manifesta no Brasil nas urnas. Eu acho que nós temos que garantir que as urnas continuem refletindo o desejo da maioria. Isso é fundamental. Eu acho que tem um trabalho para ser feito, inclusive, no Judiciário, para garantir a segurança desse processo. Né? Assim, de comunicação mesmo, comunicar com as pessoas. Né? Eu acho que as últimas gestões do TSE tentaram criar um canal de diálogo com as pessoas que são mais céticas em relação ao nosso sistema eleitoral. Esse julgamento trouxe vários recados duros dos ministros do Supremo, assim, ó, não admitimos questionamento às urnas. E até foi interessante isso, Tramontini e Igor, porque muito desse ímpeto punitivo que eu vi hoje nos votos, principalmente os votos de hoje, da ministra Carmen, do ministro Zanin e do ministro Alexandre de Moraes no seu voto terça-feira, ele deriva do fato de que eles estavam no TSE, o ministro Carmen e o ministro Alexandre de Moraes, durante aquele período em que o Bolsonaro estressou demais o sistema eleitoral. E aquela live/reunião, transmitida em rede nacional de televisão, ministros, com os embaixadores. Os embaixadores. Aquele episódio, a gente ouvia, na época, estava cobrindo o bastidor do Supremo na época, muita gente me disse, olha, esse aqui teve um processo que atravessou o pacto do bom convívio entre os poderes. Porque o Bolsonaro, ele fala assim, ele não só questiona o sistema eleitoral, como ele antecipa que não aceita um resultado. Eu não vou aceitar. Para o mundo inteiro, não é para o Brasil. Então aquilo foi um ataque à justiça eleitoral. E o Bolsonaro hoje foi condenado não muito eu acho que pelo 8 de janeiro, muito pelo conjunto da obra. Então aquela obra começou a ser pintada ali em julho de 2022. Aquele quadro começou a ser pintado ali. E a gente vê uma resposta muito dura dos ministros para defender o sistema eleitoral, porque me parece que essa é a próxima preocupação.